Hoje você vai conhecer de uma maneira diferente a história que deu início a uma grande obra do amor de Deus. A perda de um filho, uma das maiores dores que pais podem sentir, transformada em amor. A força e a fé de uma mulher que conseguiu enxergar além, que viu que essa dor poderia se transformar em algo bem maior, como por exemplo, o resgate de jovens para Deus. Vamos lá? E eu só consigo lembrar dele e lembro dele como um anjo mesmo, um irmão perfeito. Vejo ele assim. Mas era uma relação sensacional. Um exemplo mesmo, um grande homem, um grande rapaz. Aqui ele como repórter da televisão, fazendo as suas reportagens. E aqui a família, né? A última foto. E esse é o Serpinha. Esse é o Serpinha. A última foto de família que nós fizemos. Também tem essa foto aqui. Essa aqui é a última. Esse é o último registro do Serpinha. Que foi tirada da televisão, ela não está muito boa. Que foi a última reportagem que ele fez antes de seguir viagem. Foi essa aqui. São 3h07 em Fortaleza e nós voltamos a falar ao vivo, só que desta vez da Praça do Ferreira, que é o retrato mais fiel de como está Fortaleza neste domingo de carnaval, completamente vazia. A rua Floriano Peixoto, por exemplo, está completamente vazia e a tranquilidade é tanta que dá até para caminhar aqui na rua. Uma cena que seria impossível nos dias da semana. A maioria das pessoas que moram em Fortaleza realmente saíram da cidade, estão no litoral e nas cidades do interior. Quando eu soube, né, que era os 25 anos, eu me lembrei, 25 anos, gente, 25 anos, aí a mamãe disse, bodas de prata. Aí na mesma hora me veio a imagem das bodas de prata da minha mãe, que 3 meses depois ele se foi. E essa é um grande momento, que foi a grande despedida dele pra gente, que o Serpinha, eu nunca vi o Serpinha chorando, nunca vi, só uma vez que foi essa, em que ele se embargou a voz quando foi ler as preces. E nos 25 anos da mamãe e do papai, de casamento, das bodas, e ele não conseguia falar, ele não conseguia ler, embargado, e já era jornalista, todo mundo ficou assim, mas ele chorava, parecia uma coisa assim, parecia não, era uma coisa mais forte. E hoje a gente estava revendo um pouco essas imagens, e ele estava tão introspecto, a gente vendo hoje, que ele estava introspecto, todas as imagens dele nos 25 anos da mamãe e do papai, ele estava refletindo e tal. E ele embargou tanto a voz que o papai teve que consolá-lo, ele respirou e continuou. Então, assim, foi uma imagem, quando eu soube que os 25 anos do Novo Caminho, me lembrou os 25 anos das bodas de prata que o Serpinha chorou, que eu vi o Serpinha chorar pela primeira vez e se despediu ali, foi uma despedida mesmo, santa. Pra mim foi santa. E pra mim, ver hoje os 25 anos do Novo Caminho, viver tudo isso, colocar minha família dentro e também agradecer a Deus, porque a morte do meu irmão não foi em vão. Não foi em vão. Tia Helena, são 25 anos de comunidade, né? Mas é impossível a gente falar da história do Novo Caminho sem citar um personagem principal, que foi de onde surgiu a maior inspiração. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia de criar um Novo Caminho a partir de uma dor que a senhora quis transformar em outros sentimentos. Bem, não foi propriamente eu quem quis transformar em outros sentimentos. Foi uma graça de Deus na minha vida, e por isso que eu digo que sempre quando as coisas acontecem, dependendo da nossa visão e daquele acolhimento que a gente dá, a presença de Deus na vida da gente, a nossa vida sempre é muito bela, muito boa. E naquele momento em que eu perdi o meu filho, eu comecei a perceber que dentro do meu coração Deus tinha uma grande obra para realizar. E aquilo ali foi inspiração de Deus, não foi minha, não estava nos meus planos, mas eu comecei a perceber e ver que Deus tinha um projeto para realizar e transformar. Ele sim que transforma a dor em amor. E desde o primeiro momento que eu soube da notícia, eu já senti uma força muito grande, mesmo porque no dia que ele foi acidentado, antes ele trabalhava na televisão e eu via
De vez em quando eu estava na praia, mas eu via na televisão as reportagens dele. Teve um momento em que eu passei em frente à televisão e eu o vi e pensei, falei até alto, eu pensei e expressei: meu Deus, será a última vez que eu vejo meu filho? E aquilo ali foi assim como se fosse um aviso dentro de mim, que depois eu não me preocupei e fiquei tranquila. Fui rezar depois e na minha oração, sim, eu senti vi muitas coisas, imagem de acidente, tudo. E nesse momento que eu estava rezando de noite, eu já comecei a ficar perturbada e fiz uma promessa a Deus, que alguma coisa acontecesse com qualquer um dos meus filhos, eu iria passar o resto da vida pedindo por eles, pela salvação da alma dele, que era isso que me preocupava. Naquele carnaval, nós tínhamos ido para Aracati e aguardávamos a chegada do Serpinha no domingo à noite. Depois do plantão dele, o acidente aconteceu ele indo para nos encontrar em Aracati. Eu em Aracati, né, estava já no terceiro dia de carnaval e já estava que não aguentava, não fazia 3 dias que eu não dormia, né, virando noite na brincadeira do carnaval. A nossa casa era uma confusão só, como toda boa casa de carnaval. Nós imaginamos que o Serpinha tinha ficado no Morro Branco para vir no outro dia de manhã. Os pais deles estavam lá, tia Helena e tia Gilda estavam no Morro Branco. Então, na noite, na madrugada de domingo para segunda, eu fui para o Morro Branco para dormir, descansar e vir com o Serpinha voltar para o Aracati. Quando cheguei no Morro Branco, chegamos eu, a Manuela, que estava lá na Aracati, a gente foi junto. Então chegamos lá e o meu pai nos recebeu. Nós notamos quando chegamos que estava muito vazia a casa lá de fora. A gente imaginava que ia ter mais gente. Mas meu pai nos recebeu e já de cara disse: nós temos que ir para Fortaleza. O Serpinha sofreu um acidente. Recebemos a notícia desse jeito. E a Manuela entrou para dentro de casa e o meu pai virou para mim, achando que, já que a Manuela não está aqui, vou logo dizer para ele. Já que a Manuela, né, o Gilcinho aguenta. Então ele disse simplesmente: o Serpinho morreu. Ele achava que só ela ia sentir a notícia. Deu uma chorada básica ali, de 5, 10 minutos. E fomos para Fortaleza. O velório e o enterro. Um momento muito difícil. Mas ali começava um novo capítulo da minha vida. Tio, e esse entendimento do pra quê já estava inclusive no diálogo que vocês estavam tendo no caminho de Morro Branco para Fortaleza, inclusive quando vocês passaram pelo acidente, né? Vocês vinham conversando, louvando. Conta como é que foi. Naquele trajeto de Morro Branco para Fortaleza, aconteceu uma coisa inacreditável. Chovia muito a ponto de nós termos que parar o carro para poder a chuva reduzir um pouco a sua intensidade. E nós viemos, eu e a Helena, viemos rezando e cantando. Cantamos várias músicas e falando sobre ele, sobre a vida dele, buscando sempre. Se lembra daquilo? Se lembra quando ele fazia isso, quando ele fazia aquilo? A gente passou a recordar. E tudo isso talvez possa ter me inspirado a fazer aquela indagação. Para que isso aconteceu? Mas, com certeza, a fé estava nos movendo, porque no Novo Testamento, em Romanos 8, 28, São Paulo diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é esta coisa nem aquela coisa. São Paulo diz todas as coisas. E eu pude entender então que aquele evento está incluído, bem incluído na passagem de São Paulo aos Romanos, para quem tem fé, como nós temos. Comecei a ver que se eu rezava todos os dias, entregava a Deus, alguma coisa Deus estava preparando.
isso aí, passando por cima de muitas coisas, aí eu digo a você, que depois eu comecei na minha oração pessoal, sempre vinha o pensamento que Deus falando para mim de que queria uma obra para realizar. E eu comecei a ver também meus cadernos de oração, que eu via, que eu rezava há muito tempo, escrevendo aquilo que Deus colocava no meu coração, e no momento que eu escrevi, eu achava até que era coisa da minha cabeça, do meu pensamento, eu comecei a resgatar e ver o que estava, ler aquilo que estava escrito, né? E vi que Deus me preparava para alguma coisa, que me preparava até para passar por angústia, tribulações, que também tem nos meus cadernos que são muitos, né? E aí eu fui ver que não tinha sido em vão. E fui pedir, me abrindo para que ele falasse. E ele me mostrou com muita clareza o jovem, a família. E eu tenho anotado nos meus cadernos o que ele me falou. Então, quando a obra é de Deus, ela não vem do coração da gente, não vem da nossa humanidade. Pode estar no coração porque é um desígnio que está marcado, selado dentro de nós. E foi isso que aconteceu quando eu fui um dia nessa dúvida, eu fui para Aparecida e lá eu participei de um congresso da Renovação Carismática, 4 meses depois que o meu filho tinha morrido. Eu fui para Aparecida e lá um jovem, num momento de oração, ele tocou no meu ombro, fez uma oração e disse: Deus tem um plano muito grande para realizar através da senhora. Como eu já estava nas indagações... A senhora já tinha lido o trecho no caderno que dizia isso? Eu já tinha lido muitas coisas que tinha escrito, não é bem isso aqui. E aí, quando ele falou isso para mim, eu fiquei em dúvida se a obra de Deus era com jovens, que era com a família, que era com mães que perderam filhos, porque eu também já estava sendo convidada para visitar mães e ajudar as mães, consolar mães. E eu coloquei, na minha oração, eu fiz uma indagação. Jovens, mães, famílias. E aí Deus falava: para ti eu tenho um projeto novo. Não porque é desconhecido, mas você é autêntico. Viverás a experiência da tua vida na tua casa. Dizer, jovens, como eles precisam conhecer-me e não sabem onde encontrar. Farás tudo diferente daquilo que foi feito até agora. Depois do jovem, convocarás os seus pais. Isso é só um trechozinho desse dia de oração. Então, quando eu voltei de São Paulo para cá, eu já estava firmada que jovem era o primeiro passo. E meu sobrinho Gilson, que estava morando aqui da minha casa, porque ele ficou muito revoltado, ficou muito triste quando o Serpinho morreu. Ele estava aqui, mas ele já estava me acompanhando, indo para a igreja comigo, e já estava sendo tocado também. E foi com ele que ele começou a ligar para os amigos, para os primos e tudo, e nós começamos a reunir os jovens da minha casa. E eu fiquei muito forte, não por causa de mim, mas pela graça de Deus. E as pessoas que me viam e que me acompanhavam, meu marido, meus filhos, todos da família, tiveram que seguir também comigo, porque eles estavam também amparados pela graça de Deus. E não teve desespero, não teve muito aquele para quê. Realmente tinha que ser feito o que foi feito. Apesar de que a mamãe, como ela diz, nós embarcamos na dela, eu acho que se fosse... cada um tem seu luto, e a mamãe teve um luto meio colorido, e para nós era mais preto, e a gente teve que colorir por causa... para sentir essa força de Deus, né? Eu fazendo uma recordação, vi perfeitamente que era a fé da Helena que nos movia. Então, aquilo que parecia difícil para o casal, a perda de um filho, serviu para consolidar a nossa união. O Gilcinho já estava perto, porque ele veio aqui para dentro de casa e ele já era muito ligado, os primos eram muito amigos, né? Os irmãos dele, do Gilcinho, e os meus 2 filhos também já eram muito amigos. E o Gilcinho veio para cá e começou comigo essa trajetória, desde o começo. Então ele foi o primeiro jovem. Foi, ele é o fundador comigo. Que a gente às vezes nem quer admitir porque a gente sabe que é a obra de Deus, a gente é apenas um instrumento. Mas foi com ele que eu contei para tudo. Para ligar para o jovem, para fazer... As reuniões começaram aqui na minha casa, aqui nessa sala. Eram quantos jovens? 23. 23 jovens. Inclusive vocês têm um registro dos telefones, da época que cada um foi sendo chamado para vir, né?
23 jovens, o nome deles todos, eu me lembro de todos eles. E então nós começamos essa caminhada aqui nesse apartamento, na sala. Nos reunimos umas 2 vezes aqui, ou talvez 3. Depois foi tanta gente que nós fomos para o salão de festa. Pronto, da sala de casa foram para o salão de festas. Lá era mais ou menos quantos jovens já? Dobra. Sempre assim, vai e volta. Era um fluxo muito grande. Como às vezes o Novo Caminho sempre tem essa... O pessoal vem e é atraído, vem daqui a pouco, sai e volta novamente. Mas sempre com muita gente. No apartamento mesmo da tia Helena, eu acho que só foram poucas reuniões, 3, 4 reuniões, e depois nós já descemos para o salão de festa. O primeiro encontro do Novo Caminho aconteceu no dia 21 de julho de 1992, na sala de estar do apartamento da tia Helena. Nós chamamos os primos mais próximos e os amigos mais próximos do Serpinha e meus. Foi um encontro muito simples, mas muito importante. E engraçado que o que nós fizemos no primeiro encontro, ele já serviu para... Não vou precisar o tempo que durou, mas eu acredito que nos primeiros 2 ou 3 anos do Grupo Novo Caminho, ele seguiu o mesmo esqueleto da primeira reunião. Que era chegar... o que mudou um pouco foi o louvor, que ele foi acrescentado. Na primeira reunião a gente não tinha tanto, porque era a primeira, não tinha nem ministério de música, não tinha ministro de música, e depois isso vai acrescentar, mas era ler a palavra, se dividir em grupinhos e responder as perguntas que a tia Helena colocava para a nossa reflexão. É tanto que quando nós saímos do salão de festa, depois de 4, 5 anos, nós já tínhamos 2 grupos grandes. Fomos para a casa do evangelizador, que eu fazia parte, e que nos acolheu. Nós passamos uma temporada lá, né? E aí, com isso, Deus foi sedimentando no meu coração essa obra. Eu quero só ler aqui para você, e para quem estiver ouvindo, aquilo que Deus me falou no dia 19 de julho de 92, 2 dias antes da gente fazer a primeira reunião. Dizia: a minha obra começará agora. Chegou o tempo em que realizarei a grande obra. Isso, palavra de Deus para mim, porque era na oração eu escrevi o que vinha no meu pensamento. Chegou o tempo da grande tribulação e tentação. A juventude, como nunca, irá ser tentada, e terá que estar armada com meu Espírito Santo. Para isso te convoco. Sentirás profundamente a inspiração do meu Espírito Santo. É uma grande obra, um grande projeto. Reúnam-os em grupo e deixe que eles falem dele mesmo, né? De suas vidas, aspirações, sucessos e sonhos. E Deus me falava a coisa e eu ia... Aquilo ali era uma motivação para que eu prosseguisse, caminhasse e as coisas fossem acontecendo. Foi exatamente assim que a senhora viveu o seu luto, não é? Foi. Não tive luto. Eu senti uma alegria no meu coração, uma força, uma motivação. Um mês eu já estava ajudando no Seminário de Vida do Espírito Santo da nova evangelização que eu fazia parte. Eu já estava com os jovens, quando ele morreu, eles vinham aqui para casa, os amigos dele, eu abria a Bíblia, ficava conversando com eles, dando força. Exatamente como tinha aqui no caderno. Como tinha aqui na caverna. Na realidade, tudo que a gente fazia ali era como que a gente não quisesse permitir que o sacrifício do Serpinha fosse em vão. Então, todo nós fazíamos porque não podia ser em vão o sacrifício do Serpinha. Tia Helena, como é que foi a mudança de vida da tia Helena depois que ela disse o sim? Por quê? Antes existia uma rotina que teve que ser modificada, e como é que a família acompanhou essa nova rotina, esse novo processo? Bem, o que existia antes foi aprofundado. Porque antes eu já era uma evangelizadora, já evangelizava nas praças, já tinha minha vida de oração, já era alguém assim, que eu estava aposentada, não estava mais trabalhando. Então eu vivia para a minha família, mas também já para a evangelização. Eu, nessa época, até minha filha já estudava e às vezes morou fora há algum tempo. E eu vivia muito mais solta, assim, para aquilo que Deus colocava no meu coração. Já era algo muito natural na minha vida, viver essa vida de oração e de missão, né? Só que quando
aconteceu, aquilo que eu pregava numa praça, por exemplo, falar do amor de Deus, e evangelizar a Praça dos Leões, que eu ia, aquilo ali já foi eu já tinha experimentado. Então foi algo que eu vivia, que eu podia passar com mais propriedade, com mais autoridade. Então só foi mais aprofundada a minha vida. E aí foi mais dedicação, porque aquilo que motivava o meu coração, que me empurrava, era muito forte, e eu não parei mais. Comecei logo aos primeiros dias a visitar mães que perderam filhos, porque era algo que Deus colocava no meu coração. Fui chamada para um, para outro, ia consolar as mães, e na hora que eu consolava as mães, eu me sentia consolada. Então eu vi que era algo muito, era uma receita maravilhosa de Deus, aquele de sair de si para o outro. Nunca que eu fiquei olhando para a minha dor e com pena de mim mesma, eu ia para o outro, e quando eu chegava lá, que as pessoas, que as mães viam o meu estado, eu ia toda prontinha, de pintada, toda arrumada, e elas descabeladas, sem tomar banho, sem escovar o dente, dentro do arreio, ou então naquela mesmice de se olhar para a sua dor, porque eu. Então elas viam aquilo e aí sentiam-se também reconfortadas e ao mesmo tempo servia para mim. Foi algo muito, muito sintomático do que Deus estava fazendo. Aí eu comecei, para valer, essa entrega, essa missão. Ao mesmo tempo, dentro da minha casa, quando o Serpinha morreu, eu tomei a frente da situação, reconheço que tomei a frente, e meus filhos e até meu marido, eles não tiveram aquele período de luto, de viver, de extravasar aquilo que eles estavam passando, né? O Egídio, ele foi logo comigo, ele compreendeu e foi. Os meus 2 filhos, a Manuela e o Guido, eles tinham as suas dúvidas e tudo, mas também não conseguiam extravasar, porque eu estava muito forte, Deus me dava aquela graça, e eu não sei o que terá ficar marcado, né, no coração deles, e mesmo hoje, depois de 25 anos. Mas tudo que é obra de Deus, a gente consegue, e Deus capacita, apesar da nossa incapacidade, Ele capacita. Eu comecei a ter um trabalho com jovens e com as mães que perderam filho. Então, tomou minha vida completamente. Teve épocas que eu ia para a casa do evangelizador e teve uma época que era de manhã, de tarde, de noite. Eu vivia entregue completamente. Então, foi muito bom, foi maravilhoso e Deus plantou muita coisa boa no meu coração. E eu já tenho saudade daquele tempo. E o senhor sempre foi esse companheirão que entrou de cabeça nesse processo todo, desde quando a Shelenda leu o que ela tinha escrito, que Deus tinha falado para ela no caderno, para receber os jovens em casa. O senhor entrou de cabeça, foi uma pessoa que aceitou também. Não, eu sempre fui um aliado, sempre fui um companheiro da fé da Helena. E aí incentivei e rezei a Deus para que ampliasse a fé que ela tem. E eu tenho sido atendido por Deus, porque a fé da Helena, ela tem movido montanhas, inclusive na minha casa, inclusive no nosso casamento. Não agora, mas em alguns momentos, eu fazendo uma recordação, vi perfeitamente que era a fé da Helena que nos movia. Então, aquilo que parecia difícil para o casal, o apelo no filho, serviu para consolidar a nossa união. E é assim que eu vejo a morte do nosso filho foi um aceno de Deus, foi uma manifestação de fé, como Abraão na hora em que foi oferecer Isaac para o sacrifício, e que Deus disse: não, você tem muita fé. Eu pensando aqui, enquanto ele falava, eu pensando assim, Deus nos preparou também para esse tempo. Deus nos preparou, porque Deus, Ele tem sempre um projeto para cada um de nós, e Ele vai selando dentro do coração, vai marcando dentro do coração aqueles desígnios dele, né? E isso tem ajudado muito a caminhada para o novo caminho, esse carisma de família, de jovem, salvação da família e de toda a caminhada e do que ainda vai acontecer, tem ajudado muito a participação do Egídio. Porque imagine se ele não quisesse, se não tivesse deixado, que ficasse querendo me prender e tudo, eu teria ficado realmente muito
É muito difícil de caminhar. Eu vejo que realmente era presente de Deus, a presente de Deus para a vida de muitos jovens. E essa semente foi plantada. E mesmo por intermédio da ida do meu irmão para o céu, que eu acredito, hoje a gente vê os frutos que isso tem feito, não só nos jovens, como nos pais dos jovens, jovens que se casaram no novo caminho. Deus já previa, Deus já tinha criado isso tudo, já estava nos planos de Deus, como a mamãe fala. E depois de tantos anos, não tem mais o que se questionar, não tem mais o que se pensar. E o novo caminho não tem fim. Pode colocar assim, daqui 50, 60 anos eu já posso ter ido e esse novo caminho ainda continua. Tia Helena, a senhora já pensou em desistir? Teve algum momento que aquele negócio estava ficando uma obra tão grandiosa que a senhora disse, eu vou desistir, eu não vou conseguir? Bem, pensar é uma coisa, pensar assim, desistir mesmo, eu nunca pensei. Às vezes desistir de alguma coisa que eu estou fazendo, que está dando trabalho, eu fico assim pensando, mas desistir mesmo da obra, do chamado de Deus, nunca. Mesma coisa com o meu casamento, eu nunca na minha vida passou pela minha cabeça me separar do meu marido. E o que a senhora pensa e sonha para os próximos anos? Pois é, o sonho é de Deus, né? Eu almejo e eu tenho assim no meu coração aquilo que Deus sempre coloca, que é o despertar da juventude, sempre para um novo caminho, a regeneração, a salvação de muitas famílias, e voltar a um novo tempo àquela família originária, onde as famílias rezavam juntas, onde havia amor, onde havia entendimento, e tudo refletindo da família do céu, a família de Nazaré, que é a nossa família exemplo, né? Eu vejo algo que Deus vai providenciar, está providenciando e vai mostrar. Esse projeto de família é muito importante. Eu vejo como ao jovem a salvação da família agonizante. Hoje está agonizante, mas um dia nós vamos olhar e ver como, nem que eu esteja aqui, eu estou percebendo as maravilhas que Deus vai fazer. Então eu não posso dizer, eu sonho com isso, com isso, com isso, com isso. Eu sonho o sonho de Deus, aquilo que está dentro do coração de Deus. O que a tia Helena já viu, já percebeu? Uma cena, um momento, pode ter sido numa vigília, numa missa, numa adoração, num seminário, que faz com que a senhora tenha certeza de que tudo isso valeu a pena? Ora, só vocês estarem aqui hoje, para mim já é essa certeza. O que tem acontecido, os testemunhos, às vezes eu fico pensando, sim, as pessoas vêm me agradecer, os filhos que foram recuperados, as crianças, até criança, um dia desse chegou uma criança para mim, tia, muito obrigada por essa comunidade, porque é a melhor que existe, um meninozinho do sacramento de amor. Então eu fico vendo que vale a pena. Eu não posso nunca querer meu filho de volta e acabar a obra do novo caminho, né? E valeu a pena, as mães que chegam perto de mim, os testemunhos que tenho ouvido, e tudo que nós temos vivido e visto no novo caminho, para mim, valeu a pena. E valeu a pena desde sempre, desde aquele primeiro dia aqui nessa sala, que eu senti a presença de Deus, essa caminhada todinha, esses 40 e tantos seminários de vida no Espírito Santo que fizemos para jovens. É tanta coisa que eu só posso dizer obrigada. Ok, tia Helena, muito obrigada, porque o seu sim nos ensina a tudo fazer por amor. Eu agradeço a Deus, porque foi Ele que colocou isso no meu coração, e agradeço também porque vocês estão assimilando, estão acolhendo, e estamos aos poucos vivendo esse tudo fazer por amor. Obrigada, Jesus, por tudo.